Como Deus ele sabe de todas as coisas, passadas, presente e futuro, é claro que ele sabe muito bem quando vai acontecer algum tipo de desgraça com qualquer pessoa. E aí vem aquele velho ditado de crente: Deus avisou, Deus falou, Deus avisou que iria acontecer. Será mesmo que isso é verdade? O que você pensa sobre isso? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo a partir de agora. Mas antes, deixa eu dar aquele recadinho básico de praxe aqui do canal. Se você for novo por aqui, se caiu de paraquedas aqui no canal Sem Religião, aproveita para se inscrever agora mesmo, depois acione o sininho das notificações, comente, compartilhe e no final pode apertar o dedo no like para fortalecer esse vídeo, tá certo? Então é isso. E aos amigos que já são inscritos aqui do canal, meu muito obrigado, um abraço muito forte, um abraço carinhoso em cada um que nos assiste agora. Desde já desejo um ótimo início de semana para todos vocês. Que tudo ocorra bem nessa semana. Que você possa obter muito mais progresso do que foi na semana passada. Tá certo? Então vamos para o assunto do vídeo. Então o assunto do vídeo de hoje é sobre o alerta de Deus. Deus ele dá o alerta. Deus ele avisa. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos e os profetas. Não tem esse texto na Bíblia? Se não me falha a memória, parece que é no livro de Amós. Bom, Deus ele tem três características só suas, né? Ele tem a onisciência, pela qual ele sabe de tudo. Ele tem a onipotência, pela qual ele pode todas as coisas. E ele tem também a onipresença, pela qual ele se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No momento em que ele está vagando pelas galáxias, pelos mundos, pelos universos, pelas milhares de estrelas e sóis por aí afora que existem, ele está aqui presente. Ele está em cada canto desse planeta, em cada átomo, em cada molécula, em cada canto, eu estou falando em cada lugar. Pela onipresença, Deus participa, Deus presencia constantemente todas as desgraças, todos os acontecimentos que ocorrem a cada ser humano nessa humanidade. E o que é mais interessante, que é o assunto desse vídeo, é que ele alerta, ele avisa, ele fala. Aí o crente diz: tá vendo? Brincou com Deus, por isso que passou por isso. Deus avisou, Deus alertou. E o que mais me chama a atenção nesse fato de Deus avisar, de Deus saber que iria acontecer essa tragédia, que ia acontecer esse fato trágico, fatídico com essa pessoa, com essa família. O que me chama a atenção aí é o fazer nada de Deus. O fazer nada de Deus. Ele sabe, ele está vendo, ele sabe pela onisciência, ele está vendo porque ele está presente, mas ele não faz nada para evitar. E na verdade, isso aí que os crentes falam, porque quem fala que Deus sabia, que Deus avisou, são os crentes. Os evangélicos, os cristãos, quando eles falam isso, para mim é puro orgulho, é pura arrogância, é uma maneira de dizer que o seu Deus é real, que o seu Deus ele é
um ser que participa assiduamente na história da humanidade. Agora ele participa, mas ele apenas de braços cruzados, mãos atadas. Ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada para proteger, para livrar, para evitar. Porque melhor que falar depois que avisou, que sabia que iria acontecer, é evitar, não é? Poxa, se você sabe de alguma trama, se você sabe de algum plano que alguém está arquitetando para tirar a vida de uma pessoa, de um amigo seu, você sabendo, você não o alertaria antecipadamente? Ou você deixaria acontecer para depois você ganhar o mérito de dizer que eu sabia que isso ia acontecer com ele? O que é mais lógico, mais justo? É você sabendo da situação que vai acontecer, sabendo do plano, e você alertar a pessoa, ou você deixar acontecer para só então avisar? O que é mais prático aí, nesse caso? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Pois bem, o crente, ele vive falando assim, que Deus sabia de tudo, porque ele é onisciente, que Deus avisou, que Deus alertou, mas é sempre depois que a merda acontece. Depois que o sujeito pisa na bosta, que começa a ver, né, a cagada que aconteceu ali, é que o crente aparece para dizer que sabia, para dizer que avisou. Mas isso é um orgulho, isso é soberba, é arrogância do crente. O crente, nesse caso, se sabia que tal fato iria acontecer e não avisou previamente, é cúmplice da tragédia, do mal que estará acontecendo, do mal que acontece com a pessoa. É uma morte? É um homicídio? O que aconteceu? Qual foi o fato? Que você sabia porque Deus te revelou. O crente diz sempre que Deus revela tudo, nada passa desapercebido. Deus, ele sabe de tudo mesmo. Deus, ele fala para os seus servos, para os seus escolhidos. Agora, o que é mais ingrato, né? O que é mais injusto é o crente saber disso aí e ele ficar esperando a desgraça acontecer para depois ele se manifestar dizendo que ele é o veículo de informações, que ele sabia. Isso aí é cumplicidade. Você se torna criminoso, você se torna culpado pelo que venha a acontecer se você souber e não avisar, não alertar a pessoa antecipadamente para o seu próprio bem. E onde que está o amor do crente? E também o amor de Deus. O Deus, ele gosta de assistir de camarote a desgraça das pessoas. Ele gosta de assistir de camarote a desgraça das pessoas. Ele fica de braço cruzado, não é? Porque ele não pode interferir na história humana, não é? Ele não pode interferir. Mas na Bíblia ele interferiu, né? Várias e várias vezes. Ele interferiu. Inclusive, quando Herodes, o rei, o grande rei Herodes, né? Ele quis matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Lembra? Está lá no livro de Mateus. Acho que no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, mais ou menos. Dá uma conferidinha lá. Eu tenho a minha Bíblia aqui. Tá aqui, deixa eu ver. Tá aqui minha Bíblia. Vou até conferir aqui com vocês.
porque eu não gosto de atirar no escuro. Exatamente. Capítulo 2. É no capítulo 2. Aqui a partir do verso 7 em diante. Tá? Mas a matança dos inocentes acontece exatamente no verso 16 em diante, tá? A matança dos inocentes. Está aqui em Mateus 2,16. Amigos, na Bíblia, né, nesse caso, Deus interferiu na história humana para cuidar do seu filhinho, do seu bebezinho, Jesus. As outras crianças não. As outras crianças não eram importantes para Deus, nem para o anjo do Senhor. Mas Jesus, sim. Jesus, porque ele era o filho, ele veio salvar, tinha que proteger, tinha que ser protegido, não é? Aí Deus teria que protegê-lo. Então por isso Deus interferiu nessa história. Mas as outras crianças, não, as outras crianças não. Os seus pais é que se lixem, que vão enterrar seus filhos, que vão chorar, que vão velar, vão viver o luto deles. Mas Jesus não, Jesus não pode morrer, porque Jesus era o filhinho querido de Deus. Então, meus amigos, a desculpa do crente é essa. Não, Deus não interfere porque ele não pode interferir. Devido ele respeitar, ele dar o livre-arbítrio para o homem. E nesse caso, o livre-arbítrio, só quem administra o livre-arbítrio são os criminosos. São aqueles que estão de posse do desejo de fazer algo terrível com alguém, com algum inocente, com um vulnerável, com uma criança que nem mesmo sabe nada sobre tal livre-arbítrio. Então, nesse momento, o criminoso, o perverso, ele tem o livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio, o apoio divino, o apoio de Deus, que sabe do que vai acontecer, mas não é capaz de evitar. Não alerta os pais da criança, ou mesmo a pessoa que é inocente, a pessoa que é pega de surpresa. Ele não alerta, ele não avisa. Aí depois que acontece, alguém vai surgir dizendo que sabia do que aconteceu, do que ia acontecer, e sabia porque Deus tinha avisado. Como no caso do apóstolo Rina, que nos deixou recentemente, o apóstolo Rina, que sofreu um grave acidente de moto e veio a óbito, não é? Ele sendo um servo de Deus, Deus não o avisou pessoalmente sobre o que iria acontecer com ele, e nem tampouco avisou a terceiros para chegar até a ele. Entendeu? Deus não avisou a terceiros para chegar até o apóstolo Rina. Olha, apóstolo, não viaje, não vá nessa viagem, porque Deus está dizendo que vai acontecer uma tragédia fatal com você, um acidente fatal, no qual você vai perder a vida. Então não viaje hoje. Não, Deus não alertou. Mas depois que o apóstolo Rina veio a óbito, tragicamente, por consequência desse acidente, aí surgiram muitos videntes, muitos oráculos, dizendo que Deus havia falado sobre o que iria acontecer. Agora, muitas vezes esses alertas divinos são genéricos, entende? Eles falam sempre de forma duvidosa, nada fica claro, dizem sempre que a qualquer momento o mundo gospel, o mundo religioso vai ter uma perda, porque vai acontecer algo trágico com alguém, que Deus vai estar levando a pessoa. O interessante também é isso, é que sempre Deus estará levando a pessoa por meio de uma tragédia, por meio de uma fatalidade assim. Entende? E aí esses oráculos,
Esses videntes aí que aparecem sempre após as tragédias, as mortes, né? Eles dizem sempre uma coisa, que isso aconteceu porque o fulano estava em falha, o fulano estava andando errado, por isso, por aquilo. Sempre. Essa é uma desculpa pontual que sempre os videntes trazem. Também tivemos a morte do filho do cantor J Neto. É um assunto que todo mundo já falou sobre isso, sobre esse fato. E o J Neto, o próprio J Neto, sendo ele um cantor, que Deus inspirava ele, que Deus inspira ele a escrever as letras das músicas dele, não é? Mas Deus não falou com ele. O engraçado é que ele colocou uma frase, não sei se foi numa das redes sociais dele, dizendo que Deus tirou o J Neto do Rio de Janeiro, levou ele para um outro lugar, para ele não ver o que iria acontecer com seu filho, porque senão ele também iria cometer um erro e muito provavelmente de tirar sua própria vida. Então ele disse que Deus é muito maravilhoso porque fez isso com ele. Agora, a dor aí ele tem que sentir, né? Deus mesmo assim é maravilhoso, ganha um mérito. O filho morreu. No seu caso, você que está me assistindo agora, você que é um evangélico, você que vive de orações, vive em orações, você que vive em jejum, você que tem uma forte comunhão com Deus, será mesmo que Deus te avisa a respeito das desgraças que está prestes a acontecer, tanto na sua vida quanto em geral? Ou isso aí é migué, é conversa fiada? O crente fala sempre do privilégio de ter conhecido a verdade, que antes ele era mentiroso, mas agora ele conheceu a verdade, não é? E a verdade o libertou. Ele agora está livre, está liberto. Mas ele continua mentindo. Continua mentiroso, desonesto, covarde, soberbo e arrogante. Soberbo e arrogante. Só ele tem a verdade. Só ele dá certo. Só ele anda correto. O resto está todo mundo errado. Nós aqui, os ateus, somos os endemoniados, filhos de Satanás. Nós que procuramos abrir os olhos de vocês, nós que procuramos abordar essas questões de uma forma racional, nós somos os filhos do diabo. Agora o crente não. O crente é a melhor espécie que tem no mundo. Mesmo ele sendo arrogante, soberbo, mentiroso, cabeça de vento, cheio de vaidade, cheio de ilusões, acreditando em cada besteira aí, cada besteira sem sentido. Mas eles é que são as pessoas mais certas. Bom, mas o critério não é esse, a questão não é essa. O contexto do vídeo que nós estamos agora, nesse vídeo, é para falar sobre esse tal conhecimento prévio de Deus. É que Deus sabe do que vai acontecer, sabe das tragédias que estão para acontecer, mas ele não alerta. Não alerta. E, ao menos, sequer, ele evita. Porque Deus gosta que aconteçam desgraças. Tem que acontecer desgraças o tempo todo. Ninguém está seguro, por mais que ore, por mais que leia a Bíblia, por mais que vá para a igreja.